Irmãos, a paz de São Jesus, eu peço que se inscrevam no canal, que curtam mais esse áudio e também que se tornem membros do canal. O link para se tornar membros estará na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. A palavra diz assim no Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe de volta os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, e por isso estamos alegres. Versículo 4. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Meus irmãos, os sonhos, eles são algo, do nosso ponto de vista humano, a própria expressão sonhos, ela remete a algo que é impossível de se tornar realidade. O sonho é um devaneio do acontecimento de algo que no mundo real parece ser tão distante acontecer. O sonho, ele tem isso, esse efeito de ser descolado da realidade. O sonho de José mostrava José como cabeça do seu clã, da sua família, e a sua realidade durante muitos anos foi muito distante disso. Ela ia, na verdade, contra esse sonho, em todos os aspectos e sentidos. Todos os rumos que a vida de José tomava o distanciava mais ainda dos seus sonhos. Sonhos que o próprio Deus tinha dado para José. O salmista aqui diz que quando o Senhor trouxe eles de volta do cativeiro para Sião, eles estavam como aqueles que sonhavam. Agora é interessante, irmãos, que quem trouxe eles de volta do cativeiro foi o Senhor. A libertação daquele cativeiro, do cativeiro babilônico, ela não se deu por conta apenas de um decreto humano. O rei persa, Ciro, decretou, sim, decretou, mas foi o próprio Deus quem moveu o coração do homem e trouxe o seu povo de volta à sua terra. É Deus quem restaura a sorte do homem. É Deus quem restaura a sorte dos seus servos. É Deus quem vira cativeiro. É Deus que quebra grilhões, que remove cadeias, que abre portas e que muda a sorte daqueles que o buscam. Não é o nosso esforço humano, não é o nosso agir. E eles retornam a Sião e eles estavam como os que sonham, porque parecia ser algo impossível, e Deus, ele faz isso. Algo que parece ser impossível. É impossível para nós, mas nunca é impossível para Deus. O salmista segue dizendo que a boca dele se encheu de riso e a língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Eu sempre tenho dito o quão importante é com que as pessoas vejam o agir de Deus na nossa vida, através da nossa vida, os feitos de Deus na nossa vida. O departamento de marketing do céu, ele é muito bom. Deus sempre deu demonstração do seu poder e dos seus feitos na vida de seus servos, na vida de seu povo. Não tenha dúvidas disso. Deus fará da mesma forma na sua vida quando virar o seu cativeiro. E todos dirão: grandes coisas fez o Senhor por estes. E o salmista diz, sim, ele afirma: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Se do versículo 1 ao 3 o que se diz aqui era que Deus tinha operado, realizado, os feitos do Senhor em benefício do seu povo, da sua nação eleita, daquilo que passou. Do versículo 4 em diante, o salmista, ele fala sobre o seu presente e sobre o futuro. O passado, nós vivemos no passado experiências maravilhosas com Deus, coisas tremendas, mas Deus também está preocupado com o nosso presente e sobretudo com o nosso futuro. E o salmista, ele diz: faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Se não mais um cativeiro físico, um cativeiro militar, podemos dizer assim, mas um cativeiro espiritual, onde às vezes estamos presos dentro do nosso próprio corpo, em depressões, em angústias e aflições tão grandes que nos aprisionam, nos tornam cativos. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, porque só Ele pode, porque só Ele é Senhor, porque só Ele muda aquilo que nós não podemos mudar. E ele usa no finalzinho do versículo 4 uma expressão, eu vou ler da tradução King James, ele diz assim: faze-nos voltar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do Neguebe. E outras traduções está como as correntes do sul. O Neguebe, ele fica justamente na região sul da terra de Canaã. E existe uma peculiaridade sobre essas torrentes do Neguebe, ou correntes do sul.
O Vale do Negueb, a região do Negueb é uma região muito árida, como todo o território de Canaã. Mas especificamente essa parte é demasiadamente árida. E as pessoas que moravam no Negueb, elas ansiavam qualquer brisa de água. O mínimo que fosse, para eles era como se fosse vida. A chuva era sinônimo de vida, devido ao tamanho da aridez que havia naquele terreno. Mas acontecia ali algo bem interessante, que era do conhecimento das pessoas que moravam no Negueb. Quando as nuvens carregadas de água, vindas do litoral, elas chegavam ao Negueb, devido ao ar ser muito quente, né? Eu, como carioca, eu posso falar muito bem sobre isso, que o ar quente, essa massa de ar quente que tem aqui no Rio, ela impede com que a chuva chegue muitas vezes. Essa massa de ar quente, ela expelia as nuvens para as montanhas do Negueb. E quando as nuvens chegavam nas montanhas do Negueb, elas se precipitavam. Uma chuva caía muito intensa, porque as nuvens não conseguiam transpor aquelas montanhas. Então ali chovia, nas montanhas que estavam a alguns quilômetros do Vale do Negueb. E esse temporal que acontecia, essa chuva intensa, provocava torrentes, correntes de águas, que descia das montanhas e regava o Vale do Negueb. É interessante que o povo que morava ali, eles sabiam que não teria chuva quando o tempo estivesse nublado, que não haveria chuva quando as nuvens de chuva passassem sobre eles, que embora eles não enxergassem a providência que era a chuva, as águas viriam. Mesmo longe, a muitos quilômetros, lá nos altos montes do Negueb, de lá, as torrentes do Negueb, as águas viriam. Deus faz da mesma forma. Ele move o mundo espiritual, ainda que de maneira invisível. A chuva de providência, que não podia ser vista, resultava nas torrentes do refrigério. Nós não vemos a providência divina sendo gerada no mundo espiritual, mas nós vemos na nossa vida, no mundo humano, no mundo visível, o resultado dessa providência. O refrigério, os milagres, o renovo. E aquelas pessoas, aqueles moradores do Negueb, eles corriam com as suas sementes, chorando muitas vezes, com alegria de ver aquela torrente vindo. E eles lançavam aquelas sementes no chão. Era a oportunidade que eles tinham para cultivar. E, irmãos, nós fazemos assim. Às vezes vem o refrigério, vem o fortalecimento de Deus, vem o ânimo para continuarmos na caminhada. E nós, com lágrimas, como diz o versículo 5, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Nós lançamos as nossas sementes, que são as nossas orações. Nós lançamos elas com alegria, lágrimas e alegria, crendo que essa semente produzirá efeito. Às vezes é a sementinha do filho que se distanciou da casa do Senhor, do familiar. Às vezes é a sementinha da porta de emprego, da possibilidade de estudar. Às vezes é a sementinha da cura de uma enfermidade que toma o corpo do irmão, da irmã. Eu não sei qual é a semente. Eu não sei qual é a semente que você tem lançado em meio à torrente do Negueb, com lágrimas. Mas a palavra finaliza no versículo 6, dizendo que aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará. O salmista, ele ressalta, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Não há dúvida de que quando nós plantamos, nós colhemos aquilo que plantamos. As suas orações não são desperdiçadas, como aquelas sementes lançadas não foram desperdiçadas. Produziram frutos. E os habitantes do Negueb sabiam que no tempo certo colheriam aquilo que eles plantaram. Tenha o irmão e a irmã também a certeza de que aquilo que tu plantou nas suas orações, nas suas súplicas, no momento certo, virá a colheita. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus